Nessa manhã eu quero compartilhar com você a respeito de alguns princípios para fluir na liderança. Porque um dos grandes segredos de uma igreja em células, do discipulado 1 a 1, é que nós precisamos liderar. O grande segredo, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo toda a história, desde Gênesis até Apocalipse, quando eu vejo tudo acontecendo, eu vejo que tudo passa pela vida de líderes, de pessoas que se colocaram à frente, de pessoas que se dispuseram, de pessoas que encararam, de pessoas que pegaram o leão lá pela juba e falaram, não, vamos lá, que pegaram e laçaram o boi pelo chifre, botaram no chão, falaram, não, nós vamos continuar liderando, nós vamos continuar vencendo, nós vamos continuar rompendo. Então, quando eu olho na Bíblia, eu vejo que um dos grandes segredos para que a palavra de Deus e aquilo que Deus sonhou para a humanidade pudesse ser executado e continuasse sendo executado a cada dia, passou pela vida de pessoas que foram líderes. Diga, líderes. Queridos, eu já li livros a respeito de liderança. Dizem que líderes você não faz, diz que líderes você descobre. Eu tenho algumas controvérsias a respeito disso. Eu acho que existem pessoas que nasceram com um dom de liderança. Para mim isso é muito claro. Pastor Odilon é um homem que eu entendo, eu olho para ele e ele é o meu discipulador, assim, alguém que tem cuidado tanto de mim, da minha família. Ele é a pastora Sinorá e eu vejo que nele existe um dom assim natural, provido de Deus, de liderança. Sabe, eu acho que ele nasceu lá no berço, ele estava liderando e desde cedo eu vejo que ele sempre foi um grande líder. Agora tem outras pessoas que eu percebo que não eram líderes, mas Deus gerou um caráter de liderança na vida dessas pessoas. Poderia usar assim na Bíblia a questão de Moisés, por exemplo. Moisés, quando você percebe, ele não era um líder, mas Deus fez dele um grande líder. Sabe, por isso nessa manhã eu quero que você entenda que quando eu falo sobre liderança, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 49, nós vamos falar de alguns detalhes, coisas tão simples, mas que nós precisamos viver a cada dia para fluir naquilo que nós nos propomos a fazer. Eu não nasci pastor, mas hoje eu sou um pastor. Sabe, dentro disso, então, eu entendo que para nós fluirmos na liderança, existem alguns detalhes. Isaías 49, versículo 1 em diante, diz assim: escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês, nações distantes, antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão Ele me escondeu, e Ele me tornou uma flecha polida, e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e por nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a Ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. E Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Ao servo de governantes
Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Querido, quando eu olho para o livro de Isaías, nós sabemos que o Antigo Testamento é a sombra profética do Novo Testamento, do tempo que nós vivemos. Isaías é um livro profético. Então, quando eu olho aqui, falando sobre esse servo do Senhor, quando fala aqui de Israel de Deus, quem é Israel de Deus? Quem é o Israel de Deus? Somos nós. Sabe, quando eu olho a palavra falando aqui a respeito deste líder sendo levantado, a respeito de qualificações, daquilo que aconteceria com Isaías, eu só posso entender com o servo do Senhor, aquilo que aconteceria com o servo do Senhor, eu só posso entender que essa palavra é para a minha vida, é para a sua vida. Então, quando nós olhamos aqui para Isaías 49, nós só podemos entender algo, que Deus escolheu a mim e a você, para nós sermos líderes sobre a face da terra. Você entende que não é uma questão de ter simplesmente, não, eu nasci já com um dom de liderança. Não, eu nasci com um chamado de liderança. Quando eu olho para a Bíblia, eu realmente, queridos, quando eu olho para mim, eu não era líder. Sabe, pastor Júlio me conhece desde 2005, 2006. Pastor Júnior me conhece desde 94, né? Então assim, nós temos, né, uma caminhada longa juntos. Ele me viu chegar na igreja com 14 anos de idade, adolescente, sabe, e né, às vezes aborrecente, mas a minha infância, a minha adolescência, eu sempre fui uma criança, e depois um adolescente, um jovem muito tímido, e até hoje eu sou muito tímido. Sabe, às vezes quando a gente está falando, com o microfone na mão, e as pessoas falam assim, tímido? Que isso? Tímido mesmo, eu sou envergonhado até hoje. Sabe, quando falam no meu nome, né, e em algumas situações eu já fico todo vermelho, a orelha vermelha, e às vezes eu estou pregando e eu começo a ficar inteiro vermelho. Sabe, por quê? Porque eu sou tímido. Dentro da minha natureza, eu sou alguém muito tímido. Minha mãe até hoje, quando ela vai lá na igreja, né, eles moram, hoje mais na região de Santa Catarina, ali em Itapuá, né, por causa até que está sendo iniciada uma igreja lá também, uma Shalom lá, então eles estão lá também auxiliando, mas eles também moram em Curitiba, metade na praia, eles estão por lá. Mas volta e meia eles vão lá, né, fazer uma visita para nós e ficam para um dos cultos. Então, ela volta e meia, eu pego minha mãe, enquanto eu prego, ela chora. Eu fico assim, eu pensando, será que está tão ruim a pregação assim, que ela fala, meu filho, o que você está fazendo aí? Mas depois, ela sempre fala, ela me chama de major, né? Que o sonho dela é que eu fosse militar, e aí eu falei para ela, seu sonho foi realizado, que eu estou alistado no exército, né? Mas ela fala assim, quem diria que aquele meu menino tímido, que andava só de cabeça baixa, olhando para o chão, porque eu sempre fui assim, sempre muito envergonhado, hoje estaria liderando pessoas, sabe? Queridos, dentro da minha natureza eu não seria um líder. Agora, dentro da natureza divina, de Deus, daquele que me chamou, eu me torno um líder. Sendo assim, eu quero te falar algo, existe um princípio para nós fluirmos na liderança, de entender que em Deus, nós somos o cara, ou a cara, né? Olhe para quem está do seu lado e fala assim, você é o cara. Agora, vamos sair por aí e falar assim, não, eu sou o cara, não mexa comigo. Não, não é isso não. Em nós mesmos, nós não somos ninguém. Em nós mesmos nós não podemos nada, mas quando nós somos chamados por Deus, quando nós entendemos que Ele nos chamou, que Ele nos formou, que Ele nos gerou, e nós somos gerados nele, nós nos tornamos alguém poderosos em Deus. Nós podemos ser líderes. Quantos líderes de célula tem aqui hoje de manhã? Quem é líder de célula aí? Levanta sua mão. Olha só, gente, a maioria, né? É líder de célula. Deixa eu te falar algo, eu sei que tem dias na liderança de célula,
que dá vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo. Não pense você que eu nunca tive essa vontade, tanto como líder. Eu comecei como auxiliar de célula em Curitiba, lá no ano de 1999. Eu era um auxiliar de célula, tocava, não, na verdade eu nem era auxiliar, era o Josias, auxiliar da célula. Eu tocava violão lá na célula, arranhava um violãozinho lá, e aí quando chegou a multiplicação de célula, o nosso líder, que era o Cleverson na época, ele falou assim, olha, o Josias vai assumir a próxima célula e tal, e Josias tinha passado em medicina, né, no vestibular, começando a fazer medicina, e aí ele falou assim, eu não posso agora, eu estou estudando muito, e aí quando ele falou, eu não posso, o Cleverson olhou para mim, é tu então, tem alguém para assumir. Eu fiquei assim, quase que caí já, né, ali mesmo, arrebatado em Deus, mas eu assumi a célula, e depois a célula foi multiplicando, nós nos tornamos, né, eu me tornei um supervisor de setor, nós cuidávamos de algumas células, e aí nesse processo todo, no ano de 2000 veio o casamento, e logo depois do casamento eu comecei a ter algumas dificuldades a nível de liderança, não no casamento, graças a Deus, mas a nível de liderança, de entender algumas coisas, de ter aquela vontade realmente de, como diz o meu amigo o pastor Júnior, de chutar o pau da barraca, a barraca e todo mundo que está dentro, né? Então assim, aquela vontade doida de deixar tudo sair correndo, gritando, eu estou doido, assim, eu passei por isso, e eu quero te falar algo, eu fiz isso. O pastor Júnior vai lembrar dessa história. Sabe, um dia eu cheguei numa reunião, era uma reunião diária, né, com o nosso líder de área, que era o Cleverson, porque ele cresceu dentro da visão, nosso pastor de área na época, e aí eu cheguei numa reunião só com os supervisores, e aí eu falei tudo o que eu queria e mais um pouco, porque havia alguns burburinhos, só que eu fui o primeiro a falar, e depois nenhum supervisor falou mais, só eu fiquei como rebelde da turma. E aí o que aconteceu comigo? Eu resolvi deixar a supervisão, e o meu setor era o maior dentro da área, sabe, e resolvi até sair da Shalom. Eu vou sair da igreja, porque não dá mais jeito não. E aí eu fiquei, queridos, algum tempo em casa, sabe, sem ir, eu não tinha coragem de ir para a igreja, nenhuma. Até porque eu me sentia um pouco traidor se eu fizesse isso. Eu tinha uma aliança, mas eu fiquei um bom tempo em casa, foram bons, assim, foi um longo tempo, longos 15 dias sem ir para a igreja. 15 dias eu voltei para a igreja, literalmente com o rabo entre as pernas. E eu recomecei, tudo de novo. Ah, pastor, mas 15 dias, só 15 dias. Queridos, eu olho para trás e eu glorifico a Deus com o que fizeram comigo. De não me devolverem o setor, falar, não, continua, não, vai começar de novo. Comecei de novo lá na garagem do pastor Elias, o pai do pastor Júnior, com uma célula só daqueles que haviam deixado. Era só os deixados para trás, né? Não, mas não era, eram os que deixaram os outros para trás. Eram aqueles que abandonaram, que desistiram, sabe, aqueles que tinham alguma rebeldia no coração. E aí eu me senti lá como Davi, né, e aqueles valentes, só gente estrupiada, só gente ruinzinha, só gente que tinha deixado. E aí, queridos, ali, dentro de poucos dias, o pastor Elias olhou para mim e falou assim, Marcelo, poucos dias não, acho que foram 6 meses mais ou menos, ele falou assim, eu preciso de um líder para essa célula, eu acho que é você. Falei, pastor, você tem certeza disso? Ele falou, tenho. E aí nós começamos, de novo, a liderar, resumindo toda a história. Queridos, nós somos chamados para liderar, e não conseguimos ficar longe dessa liderança, porque nós entendemos um chamado em Deus. Ah, pastor, é que você já tinha um chamado pastoral? Eu já tinha, desde quando eu me converti, Deus falou que eu ia ser pastor. No final de semana que eu me converti, eu recebi o meu chamado pastoral. Porém, eu ainda não sabia como isso ia acontecer. Mas, naqueles dias, muito forte, que eu tinha deixado a liderança de setor, e quando nós recomeçamos, eu e minha esposa, Deus falou muito claro, eu te chamei para ser líder, então lidere, independente da situação, independente da circunstância, faça a sua parte. Sabe, e aí nós voltamos então
a liderar. Então, querido, eu quero te falar algo assim com muito amor e carinho nessa manhã. Você é alguém que foi escolhido por Deus para liderar. O primeiro princípio que eu aprendo para nós fluirmos na liderança é entender que Deus me chamou para liderar sobre a terra. É só você olhar para Adão. Quando Deus constitui, cria o homem, Ele olha para o homem e fala assim: olha, você vai dominar, você vai liderar, você vai dar nome, você vai ser o cara que vai direcionar sobre a face da terra. Deus poderia continuar liderando os animais, Deus poderia dar os nomes aos animais, Deus poderia fazer muita coisa, mas Ele escolheu o homem para fazer isso. Você entende isso? Deus escolheu o homem, Deus criou o homem para liderar, não para dominar. Isso é muito interessante. Ele escolheu o homem para, sim, liderar e dominar sobre as coisas, não sobre as pessoas no sentido de domínio. O líder não domina sobre o homem, o homem não domina sobre o outro homem, ele lidera, ele direciona dentro da palavra de Deus. Mas Deus, Ele nos escolheu, quando Ele criou o homem para ser um líder sobre a face da terra. Olha para quem está do seu lado e fala assim: entenda algo. Faz assim, entenda algo, assim que entre na sua mente nessa manhã. Deus te criou para liderar. Querido, quando a igreja entende isso, e eu não estou falando só os líderes, mas quando toda a igreja entende isso, meu irmão, as células crescem e multiplicam assim, muito rápido. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que foram chamadas para fazer algo, não só para ficarem sentados, lá na igreja, recebendo, engordando, embora alguns engordem como eu, mas engordando espiritualmente, sem dar às pessoas. Sabe, querido, nós somos chamados para liderar, nós somos alguém especial em Deus, chamados para liderar pessoas. Amém, queridos? Agora, de qualquer forma, não. Aí vem o segundo princípio, para nós fluirmos na liderança, baseado em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia lá, em Atos, capítulo 1, versículo 4, Atos 1, 4 em diante. Atos 1, 4 em diante. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não, lhes compete saber os tempos ou as datas, o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Querido, preste atenção em algo. Os discípulos já haviam caminhado com Jesus por mais de 3 anos, ali, sendo cuidado por Jesus, sendo direcionado por Ele, vendo maravilhas, vendo sinais, vendo tantas coisas lindas, ou seja, eles tinham conhecimento de Cristo. Agora, liderar só com o conhecimento é uma tragédia para qualquer líder. Ah, pastor, eu já sei tudo da visão, eu já li o TLC, o TLT, o TDD, tudo o livro que tem do Eibe, do pastor Odilon, eu já vi todas as mensagens do pastor Júnior, eu já entendo tudo sobre visão, eu já tenho conhecimento. Querido, conhecimento não faz um líder, mas quando eu olho aquilo que Jesus fala aos seus discípulos, ele fala assim: olha, esperem aqui, fiquem parados aqui, vocês já têm o conhecimento,
vocês já viram aquilo, né, que eu fiz, vocês já aprenderam, mas esperem até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Querido, para mim é assim, o líder precisa ter conhecimento, mas o conhecimento precisa ser aliado ao poder de Deus. Só o conhecimento vai gerar talvez uma estrutura, mas a presença de Deus, o poder de Deus, ser revestido do poder de Deus, trará o óleo, a presença de Deus, que vai fazer com que a nossa engrenagem possa caminhar de uma forma muito leve. Alguém aqui já tentou ligar um motor de carro sem óleo? Você já tentou fazer isso? O que acontece com qualquer tipo de motor, se não tiver lubrificação? Tem alguma irmã aqui que gosta de costura? Tem máquina de costura em casa? Quem tem? Algumas irmãs têm aqui. Tem que lubrificar lá, né? Olhinho Singer, né? Minha esposa gosta dessas coisas, então eu entendo um pouquinho de costura. Mas o carro precisa ter o seu motor lubrificado. Tem portas que precisam ser lubrificadas. Querido, quando falta o óleo, a coisa emperra, ela não engrena. Sabe, existem líderes que já sabem, eu fui chamado para liderar, eu sei que eu devo liderar, já tenho conhecimento, mas não se reveste do poder de Deus. E aí, se não tiver o poder de Deus, meu irmão, nós vamos ser como aqueles que falam, ou que até fazem, mas que vai chegar a hora que vai travar. Sabe, se faltar a presença de Deus, vai travar. Sabe, se faltar o óleo, vai ter talvez muito barulho, mas pouco resultado. Queridos, eu, nesses anos, lidando, né, com célula, com discipulado, e principalmente em Paranaguá, ali pastoreando, estando à frente da igreja, pastor Gladstone falou aqui, nós, realmente, quando nós assumimos a igreja, havia uma célula que já se tornou 2 células, daqui a pouco 4 células, e nós chegamos a um tempo, onde nós tínhamos 12 células, isso 2 anos depois de ter assumido a igreja, quase 2 anos, nós tínhamos 12 células, e nós estávamos muito empolgados, vamos lá para 25 células, e daí nós vamos para 50, e nós vamos para 100, e de repente, as coisas começaram a travar. Nós sabíamos muito já, e quando nós assumimos a igreja, pastor Júnior, eu acho que ele vai lembrar disso, nós começamos a ir em todas as conferências do MDA, onde tinha, vai ter o MDA ali, vai ter algo ali, vai ter algo lá, a gente tirava, assim, deixava só lá, dinheiro em casa para pagar as contas normais, assim, né, para não deixar nada atrasado, mas o restante da nossa oferta que recebíamos da igreja, nós investíamos em ir para conferências, para receber, até porque a igreja ainda não podia nos financiar para isso, mas nós investimos o próprio bolso para ter esse conhecimento, para recebermos mais esse conhecimento, então nós sabíamos como fazer, mas chegou um momento que algumas coisas começaram a travar na vida da igreja, e nós percebemos, depois de quase 3 anos travado, ali, de 2 para 3 anos, eu falo que foi um tempo muito especial, que eu aprendi muito mesmo, foi o tempo do rema. O que é o rema, querido? O que é rema? O que é rema? Nós falamos que o logos é a palavra escrita, e o rema é a palavra revelada, mas no nosso caso, o rema foi, rema e não sai do lugar, remava, fazia, e faz isso, e faz aquilo, e faz, é purê de batata, é fator Barnabé, é projeto, é Natanael, e é isso, e aquilo, e tudo que a visão falava para fazer, a gente fazia, mas não saía do lugar, até que um dia, claramente,
Deus falou conosco, né? Deus falou muito claro, primeiramente comigo, e depois, eu nem precisei falar, Deus foi falando com os líderes de uma forma muito clara. Está faltando óleo sobre a vida de vocês, está faltando vocês serem revestidos mais do meu poder, está faltando vocês me buscarem mais, sabe? E aí, queridos, nós entendemos claramente o que Deus estava falando, e nós começamos a buscar mais, e naqueles dias, Deus começou a nos dar uma visão de um outro lugar, onde nós deveríamos levar a igreja, e nós mudamos de prédio, e aí as coisas começaram a acontecer. Em um ano nós dobramos o tamanho da igreja, no segundo ano dobramos de novo, e aí fomos crescendo. Hoje nós estamos com mais de 1000 pessoas, né? Em Paranaguá são mais do que 115 células, então assim, nós estamos como aqueles que sonham, mas, queridos, algo aconteceu. Para nós fluirmos, para nós rompermos, nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. E aí, assim, não tem como falar a você que, além de você ser chamado para ser um líder, não tem como não falar, queridos, se você não tiver tempo com Deus, se você não tiver uma vida de oração, se você não for movido pelo Espírito de Deus, você vai remar, e você não vai sair do lugar. A sua célula pode até crescer, mas talvez ela não vai multiplicar de verdade. Sabe, talvez você não vai ver as coisas acontecendo, talvez você vai ficar cansado. Nós chegamos num tempo como igreja que os nossos líderes estavam cansados, se sentindo um pouco sobrecarregados, sabe, e nós começamos a ver que as nossas engrenagens estavam trabalhando com pouco óleo, ou com quase nada. Na verdade, se nós não ouvíssemos o que Deus estava falando, eu acredito que o nosso motorzinho iria fundir, e nós iríamos precisar começar tudo de novo. Sabe, mas ainda bem que deu tempo de nós ouvirmos a Deus, ouvirmos o que Deus estava falando, e nós sermos revestidos do poder dEle, para que nós pudéssemos continuar liderando, fazendo, sabe, os líderes continuando, as células multiplicando, e Deus nos deu tanta graça, sabe, não é só o conhecimento, nós precisamos do óleo, da presença de Deus. Não é só Deus, eu gosto demais dessa expressão, que Deus, Ele não unge um modelo, Deus não unge uma estrutura, Deus unge pessoas, Deus enche pessoas, sabe, Deus não enche mais o prédio, Deus enche a nossa vida, sabe, querido, é diferente, é um tempo novo. O Antigo Testamento era o prédio, era o lugar que fazia toda a diferença, e agora esse lugar faz toda a diferença. A nossa vida na presença de Deus vai fazer toda a diferença, sabe? Então nós precisamos entender isso. Se nós queremos fluir como líderes, precisamos ser revestidos do poder de Deus a cada dia, sair daquilo que é natural, daquilo que é racional simplesmente, e entrarmos na dimensão do Espírito a cada dia mais. Amém, queridos? Outra coisa que eu aprendo como um princípio também está relacionado com Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 2 também. Abacuque 2:2. Para mim, todo líder, ele precisa deixar, além de ser, de entender que foi chamado para liderar, além de ser revestido do poder de Deus, ele precisa deixar muito claro onde ele vai, para onde ele vai, o que ele está fazendo, onde ele quer chegar. Abacuque 2:2 fala assim: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Eu gosto muito dessa tradução. Em algumas falam que até aquele que correndo passe possa ler. Eu gosto muito dessa da NVI, quando fala que para que se leia facilmente. Como líderes, nós precisamos deixar claro para onde nós estamos indo. Sabe, quando um líder fala assim, olha, eu não sei para onde vou, eu não sei, sabe, na verdade, quando um líder não sabe para onde ele está indo, ele não sabe nem quando ele vai chegar em algum lugar. Ou melhor, talvez ele nunca chegue, porque, querido, se eu não sei para onde eu estou indo, nunca vou chegar a lugar nenhum. Para mim, um dos grandes segredos da liderança, isso não é só relacionado ao pastor da igreja, mas para mim, cada célula, porque a célula é a igreja no lar, sabe? E aqui para mim também tem uma questão de liderança, porque cada discipulador é um líder.
E nós precisamos entender que precisamos deixar claro nas nossas células para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo. Por isso que lá nas nossas células nós temos o mural da célula. Então, quando alguém chega na célula, ele já olha para o mural e ele sabe para onde está indo, data de multiplicação, ele sabe quem são as pessoas da célula, porque já tem uma foto atualizada lá da célula, ele sabe a programação da igreja, porque os avisos estão afixados lá naquele mural, sabe, alguns detalhes, e claro que aí cada célula, às vezes coloca um versículo lá, nós não temos um versículo único, né, mas colocam lá um versículo, então as pessoas já sabem para onde aquele líder está indo, a data provável de multiplicação. Então ele sabe que aquela célula tem um propósito. Sabe, querido, no discipulado também, nós precisamos deixar claro para os discípulos qual o propósito. Discipulado não é simplesmente uma conversa de compadres e comadres, porque para isso a gente toma, eu sei que aqui toma o tereré, aqui também alguns tomam chimarrão, né? Então o tereré, a minha esposa é mais fã, eu não sou tão fã assim. Agora o chimarrão é algo que eu sou muito fã, sabe, mas para tomar chimarrão eu tomo com qualquer pessoa, e posso tomar com os discípulos também, com aqueles que tomam. Agora, e está acontecendo algo interessante lá em Paranaguá, que todos os discípulos já estão aprendendo a tomar chimarrão junto comigo, só porque eu vou agora para Porto Alegre, então eles já querem dar umas passeadas lá também. Sabe, queridos, algo claro, quando eu reúno com eles, nós não ficamos só batendo papo. Ô, queridão, como que você está? Tudo bem? E aí, como foi a semana? Que legal, olha que bênção, né? Que bom que a gente está aqui junto, aleluia, glória a Deus, amém, Deus abençoe, vai na paz. Amém. Esse é um processo, mas no discipulado, eu preciso deixar claro, queridão, eu olho para você, e eu sei que nós estamos indo para tal lugar, que você vai chegar em tal lugar, porque eu vejo isso na sua vida, existe um alvo claro. Então, nós vamos chegar em tal lugar e eu preciso de você junto comigo. Queridos, nós estamos dentro de um projeto que nós temos chamado de projeto de expansão, né? Eu estou no projeto de expansão faz um tempo já, desde que eu fui para Paranaguá, né? Engordei, eu fui para Paranaguá com 86 quilos, e eu engordei só 20 quilos, né? Depois que eu fui, na verdade eu cheguei a engordar 21, já reduzi 3, né? Então, estou reduzindo, aleluia, e vou reduzir mais, em nome de Jesus. Agora, nós estamos num projeto de expansão. O que é esse projeto de expansão? É um projeto Shalom, que nós estamos olhando para o Rio Grande do Sul, que é um estado que é muito especial ao pastor Odilon, porque ele é gaúcho, né? Então, o sonho do pastor Odilon era pastorear no Rio Grande do Sul, mas ele abriu mão desse sonho por um chamado de Deus para a vida dele, para Curitiba. E hoje, falei isso a ele, alguns dos meus irmãos aqui já ouviram eu falar isso, eu me sinto muito honrado porque ele tem entendido em Deus que eu devo ir pastorear no Rio Grande do Sul, né, e ajudar com a questão do Estado e tantas coisas que nós temos lá para fazer, começar uma Shalom em Porto Alegre, e assim, a igreja e os discípulos, eles estão entendendo isso, eles estão olhando para onde nós estamos indo. Como Igreja Shalom em Paranaguá, nós vamos investir em um estado, sabe, para alcançar mais pessoas ainda. É algo claro, sabe, não há dúvida como nós vamos fazer isso. Eu tenho falado nos TADEs, eu tenho falado nos cultos, como vai acontecer tudo isso? Eu vou embora? Não, eu não vou embora não, eu vou ter só mais uma casa no Rio Grande do Sul, porque eu vou estar em Paranaguá direto também. Nós vamos nos multiplicar muito, né? Essa ponte aérea vai ser muito legal, mas vai dar trabalho, mas vai ser legal. Eu creio que eu vou emagrecer em nome de Jesus, aleluia, né? Trabalhando mais ainda. Agora, deixando claro, olha, eu quero chegar, sabe, eu estou indo para tal lugar. Então, os líderes que estão comigo, a igreja, eles sabem para onde nós estamos indo. Nós temos uma palavra profética em Paranaguá. Antes de eu chegar lá, o pastor Júnior sabe disso, que Deus começaria uma obra linda em Paranaguá a partir de 5.000 pessoas. Nós só chegamos a 1.000, então nem começou ainda. Eu falo para eles, nós temos que chegar a 5.000, porque Deus tem muitas coisas para fazer. Então eles sabem para onde nós estamos indo. Pastor, mas é só os números, queridos, não são números, são almas. Sabe, às vezes as pessoas olham quando nós falamos de multiplicação, quando nós falamos desses alvos, né? E as pessoas falam, mas esse negócio de número, queridos, são almas. Sabe, o diabo está assim, dizimando pessoas.
Quando nós olhamos para o que está acontecendo no Oriente Médio, sabe, o diabo está usando homens e mulheres para se multiplicar sobre a terra, para levar pessoas para o inferno. E eles trabalham muito bem com os números. Eles sabem quando eles pegam um homem bomba e eles colocam em tal lugar, eles sabem o estrago que isso vai causar. Se é 30 pessoas, se é 100 pessoas, eles sabem, eles calculam. Quando eles mandam famílias para as nações, eles sabem que aquela família, aquele homem e aquela mulher, estando numa nação, eles vão gerar 5, 6, 7, 8 filhos, com a mesma identidade deles, e assim eles estão, sabe, peregrinando sobre as nações, e colocando homens e mulheres em todas as nações. Esse, pastor, é teoria da conspiração, não é verdade, sabe, e eles sabem que, quando eles precisarem fazer algo, sabe, eles sabem o número de pessoas que eles vão conseguir atingir. Eles estão calculando para levar pessoas para o inferno. E aí, quando, como igreja, a gente começa a calcular, tem uns crentes cabeçudos, que eu chamo assim, que fica assim, é só número, agora é multiplicação de célula, é discipulado, essa igreja é só número, cadê a palavra de Deus? Nós estamos olhando para a salvação de pessoas, nós temos que parar de ser crentes egoístas, sabe, de querer, porque eu já estou salvo, eu estou bem demais, eu quero Davi Maia todo dia ministrando, é bom demais, eu amo Davi, ele sabe disso. Ele já foi lá na igreja algumas vezes, e a gente se deleita mesmo, a gente está lá querendo bolar um retiro até, tipo, Águas Tranquilas, a gente vai bolar um nome lá, sabe, só para a gente ir para receber de Deus demais. A gente precisa de refrigério, mas refrigério para quê? Para trabalhar muito, para conquistar muitas almas para Jesus, sabe, para diminuir a fila de pessoas que estão indo para o inferno, e aumentar os cidadãos do céu. Amém, querido? É claro aquilo que nós estamos fazendo. Qual é o intuito das nossas células? Eu tenho um alvo, um sonho em relação a Paranaguá. Nós já temos uma igreja em Matinhos também, que é 35 quilômetros de Paranaguá, e nosso alvo, nosso sonho é ter no mínimo uma célula em cada quadra daquela cidade, no mínimo. Sabe por que nós queremos alcançar as cidades para Jesus? Nós queremos ver as pessoas salvas, nós queremos ver, então quando nós falamos de deixar alvos claros, todo mundo que chega, eles vão ouvindo, eles vão sabendo, olha, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, a gente não reúne só aqui para ser chamado de bonitinho, para ser cheio de Deus, mas nós somos cheios de Deus com um propósito, de fazer com que outros sejam cheios de Deus, e outros sejam cheios de Deus. Aquela medida recalcada, sacudida e transbordante, ela não é só na vida financeira, ela é na vida espiritual. Nós precisamos começar a transbordar ao mundo, para que eles possam crer que Jesus veio, e que eles possam se entregar a Jesus. Querido, quando, como líderes, nós entendemos o que é deixar esses alvos claros, porque se nós não sabemos para onde vamos, e nós não temos nada claro, ninguém vai querer nos acompanhar. Agora, quando nós definimos para onde estamos indo, e deixamos o alvo claro, querido, nós vamos embora, sabe, nós vamos alcançar muita gente para Jesus a cada dia mais, sabe, então, olhe para quem está do seu lado e fala assim, deixa tudo claro, meu irmão, tudo claro. Querido, outro princípio para mim que é muito forte, é ter fé e nunca desistir. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. 38 fala assim, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 11, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Queridos, eu sei que às vezes é complicado, mas quando eu não sei quantas pessoas você tem na sua célula, mas nós já chegamos a liderar, tanto em Curitiba como em Paranaguá também, a célula só com uma pessoa, célula só com 2 pessoas. Eu lembro de situação, quando nós, no segundo estágio nosso de liderança em Curitiba, nós
começamos estávamos nessa célula na casa do pastor Elias, multiplicamos para a nossa casa, então, uma célula. E aí, logo em seguida, nós já multiplicamos de novo, e eu me tornei novamente um supervisor de setor, um líder de setor. E aí, a minha esposa se tornou líder da célula que nós tínhamos em casa. E a primeira célula, quando eu saí para fazer supervisão, eu saí 7:50, eu fui fazer supervisão em outra célula. E ela ficou lá em casa, não tinha chego ninguém. Quando eu voltei, era 9:15 da noite, ela estava lá, lanchando, sozinha. Quando eu cheguei em casa, eu falei, o pessoal já foi embora? Ela falou assim, não, o pessoal está aqui. Minha esposa é meio doidinha, né? Ela falou assim, o pessoal está aqui. Eu falei, está aqui? Está o Pai, o Filho, o Espírito e eu. Estamos tudo aqui. Eu olhei e falei assim, tá, mas quem veio para a célula hoje? Nós. Eu falei, amor, sério? Mas e aí? Ela podia ter ido deitar, ela podia ter ido tomar banho, comer antes, fazer qualquer coisa. Ela falou assim, eu fiz a célula. Eu orei, eu louvei, sabe? Eu compartilhei a palavra comigo aqui, lendo, meditando naquilo que foi falado no domingo, sabe? Eu olhei os avisos da nossa célula, e eu estou lanchando. Que bom que você chegou para lanchar comigo agora. Querido, e não foi só uma semana assim, foi 2. Eu fui fazer a supervisão na outra semana, lá em casa, estava só ela. Na outra semana o pastor Elias foi lá fazer a supervisão, estava só ela. Só que, queridos, daquela célula surgiram tantos líderes depois, Erlei, Anderson, tantos outros líderes, surgiram Pedro, né, tantos líderes daquela célula, porque ela foi fiel e ela teve fé que aquela célula iria crescer. Eu sei de dias que eu cheguei lá e nós oramos, nós fazíamos o círculo e nós oramos por cadeiras vazias. Quero te desafiar, líder querido. Sabe, se você quer romper na liderança, você precisa ter fé. Quando você olha para a sua célula, você fala assim, a célula não cresce. Não fale que a sua célula não cresce. Olhe aquilo que você pode fazer para ela crescer, mas principalmente ore a respeito da sua célula. Não desista. Eu já estou ali há 1 mês, há 2 meses, ela ficou 3 meses, bem dizer, sozinha na célula. Mas orando, e Deus começou a enviar pessoas, sabe, veio um casal, que assim, a esposa no caso, né, nesse casal, ela tinha trabalhado comigo em uma empresa, eu já tinha convidado ela há muito tempo, eu nem trabalhava mais nessa empresa, mas um dia eles me ligam, Marcelo, tudo bem? Então, olha, a gente estava muito querendo ir visitar a igreja, e isso era uma terça-feira, eu falei, então venha visitar a nossa célula em casa. E quarta-feira eles estavam lá em casa. E assim começou, Deus mandando pessoas. E essa célula multiplicou muitas vezes, ela também se tornou supervisora de setor, líder de setor, multiplicando essa célula. Sabe, queridos, dentro disso eu só consigo olhar e entender assim, quando nós temos fé, nós vamos agradar a Deus. Sabe, quando nós agradamos a Deus, nós vamos ter tudo de Deus. O versículo 6 de Hebreus 11 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que um líder quer multiplicar a sua célula se ele não tiver fé sobre a sua célula? Sabe, essa visão de fé, ela faz toda a diferença naquilo que vamos fazer. Queridos, quando Deus nos direcionou a mudar de prédio, lá em Paranaguá, nós estávamos a 2 quilômetros do centro da cidade. Paranaguá é uma cidade que com 15 quilômetros você está na entrada dela, você vai até o final dela, que é o porto. Então, 15 quilômetros no máximo, da entrada até o porto. Então, nós estávamos a 2 quilômetros do centro, o centro fica bem próximo ao porto. E quando Deus nos mostrou o prédio, eu vi, né, eu vou resumir bem a história aqui, mas quando eu vi no site da imobiliária as fotos do prédio, eu gamei no prédio, eu falei, é isso mesmo, é isso que a gente precisa, o aluguel era mais do que a metade das entradas da igreja, mas eu falei, nós vamos nem que precise abrir mão de alguma coisa, vamos lá, né? Quando eu olhei o lugar, era lá na entrada da cidade. E aí você pensa, uma cidade pequena, aonde você fala em 1 quilômetro as pessoas acham longe, você pegar 100 pessoas, 100 membros que nós tínhamos nessa época, e transportá-los para 9 quilômetros de distância de onde estávamos. Gente,
Quando eu comecei a falar sobre isso, eu pensei, não, eu acho que não dá. A minha esposa falou, amor, dá sim. Sabe, se Deus está mostrando, é lá mesmo. Eu conversei com o pastor Odilon, ele falou, converse com os líderes da igreja, nós conversamos, e alguns ficaram meio assim, falou, não, a gente vai colocar o ônibus, vamos chamar de linha da vida, né, para passar, para pegar as pessoas, para irem para a igreja, vai dar certo sim. Nós não tínhamos nenhuma célula para esse lado da cidade, e aí nós fomos, queridos, e assim, quando nós fomos, Deus começou a acrescentar pessoas, e o mais interessante de tudo, é que não eram pessoas daquele bairro, eram pessoas de onde nós estávamos antes, começaram a vir de lá para congregar conosco, da outra ponta da cidade, sabe, no primeiro ano, nós não tínhamos uma célula próxima à igreja ainda, era tudo na região próxima da antiga igreja, e quando eu comecei a observar isso, eu falei assim, é Deus. Sabe por quê? Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus, e quando nós agradamos a Ele, Ele começa a nos mostrar que aquilo que não é muito lógico vai acontecer, sabe, porque o lógico seria o quê? A igreja foi para lá, eu escutei isso de um pastor, que lá é um bairro carente, o pessoal precisa mesmo, né, então lá não tem muitas igrejas, é por isso que vocês estão crescendo, e não era, até porque tinha 2 famílias que moravam do lado da igreja desse pastor, que foram lá congregar com a gente. Aí eu fico assim, é coisa de Deus, é porque a igreja se moveu em fé. Querido líder, entenda que fé é você enxergar lá na frente, algo muito além do que você pode imaginar. Um dos grandes segredos da liderança de célula, de discipulado, é você olhar, você acreditar nas pessoas quando elas não são, porque quando elas já são, é muito simples. Você olhar o pastor Júnior e falar assim, olha, vai ser um grande homem de Deus, já é, não em estatura, mas em graça, em poder de Deus, é um grande homem de Deus. Agora é fácil olhar para ele e discernir isso hoje, o pastor Júlio também, é fácil discernir dessa forma, olhar para o pastor Odilon e discernir dessa forma. Agora pega no ano de 1987, quando o pastor Odilon, sabe, naquele tempo ele era magrinho ainda, né, e continua sendo até hoje, mas chega lá na igreja com 30 pessoas, num salãozinho de madeira, menor do que esse palco aqui, em 87, sabe, o pastorzinho, seminarista ainda, terminando o seminário, começando a pastorear a igreja, mas aí o que Deus faz? Naquela época, talvez alguns olhavam para o Odilon e falavam assim, tadinho esse pastorzinho, foi pastorear num bairro pobre mesmo, que era a Vila São Pedro, a gente morava lá, a gente sabe a história do bairro, o pessoal tinha medo, lembra do muro na entrada da cidade, estava escrito assim, bem-vindo a São Peterville, aí você já mede a cidade, escrito como? Era pichado, né? A gente brincava que tinha que cuidar, senão você podia entrar e o carro podia ser macaqueado em andamento, né, para tirar as rodas, mas queridos, quem poderia dizer que o pastor Odilon seria o grande homem que é hoje? É só fé. Sabe, você precisa olhar para a sua célula, para as pessoas que estão na sua célula, talvez, pastor, mas você não sabe os problemas que eu tenho lá. Queridos, você não sabe o que eu tinha de problema em Paranaguá. Se você soubesse dos problemas que eu tinha, e talvez hoje muitos desses problemas são grandes líderes na igreja, estão no ministério de louvor, são líderes de célula, são discipuladores, são supervisores de setor, são supervisores de área, sabe, os problemas de antigamente, agora chega lá hoje, quem não ia querer? Aqueles que estão lá liderando, todo mundo quer, agora quem queria eles lá no começo? Talvez poucos. Sabe, o grande segredo é você olhar para a sua célula e falar assim, vai dar certo, fulano, você vai dar certo, mas eu não posso ser líder não, você vai ser líder sim, eu olho para você e eu vejo que em ti existe muita liderança, sabe, essa fé vai fazer com que você possa partir para o próximo princípio e último princípio que eu entendo aqui dentro dessa palavra, para nós fluirmos a liderança, é multiplicar a sua liderança em outros, porque nós não somos líderes para morrermos com a liderança. Elias, ele se multiplicou em Eliseu, mas Eliseu não conseguiu se multiplicar em ninguém. Eu fico imaginando se Elias
se multiplicou em Eliseu, e Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Imagine se Eliseu conseguisse se multiplicar em outro, e ele fizesse o dobro do que Eliseu tinha feito, mas ele não conseguiu. E o tempo profético de Elias continuou em Eliseu, mas o tempo profético de Eliseu morreu com ele. Querido, como líderes, nós não podemos morrer. Sabe, quando eu falo, por exemplo, de Porto Alegre, né, esse processo que nós vamos começar de ir e vir, de estar em Paranaguá a cada 15 dias, hoje eu tenho líderes, mas eu tenho um líder em especial, que é um discípulo muito querido, que vocês, eu creio que um dia ainda o conhecerão, que é o Clebinho, né, carinhosamente nós chamamos ele assim, alguns chamam ele de Cledinho, outros de Credinho, né, a gente brinca. É o metidinho da nossa turma, assim, né? Que ele é todo gelzinho no cabelo e tal, mas ele é um discípulo muito precioso. Sabe, nós estamos preparando eles para nos auxiliar diretamente quando nós não estivermos na igreja. Agora, o grande segredo, sabe, domingo passado eu não estava lá e ele pregou e eu escutei tantas coisas, sabe, tantas coisas boas. Alguns mandando mensagem, pastor, sabe, faltou vocês no culto, mas foi uma grande bênção, né? E eles falaram, olha, foi demais, parecia que o pastor estava lá pregando, e isso, queridos, eu fico muito feliz, porque nós estamos nos multiplicando em outros, sabe, o grande segredo para nós continuarmos fluindo na liderança, é nós nos multiplicarmos em outro a cada dia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha um princípio de multiplicar a liderança a cada dia. Nós precisamos continuar multiplicando essa liderança. Querido, eu creio, Deus te chamou para você fluir na sua liderança. Amém, querido? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você pode fluir. Diga, você pode fluir. Sabe, querido, nós podemos fluir a cada dia mais. Agora nós precisamos entender, somos líderes chamados por Deus. E vamos caminhar assim então. Quero convidar você a se colocar em pé, eu quero orar juntamente contigo nesse momento. Deixa eu te falar algo. Deus tem confiado em nós o cuidado de pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus tem confiado a ti o cuidado de pessoas. Então olha para essa pessoa e fala assim, vamos lá? Vamos orar, queridos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem levantado líderes preciosos nesse lugar. O Senhor já tem levantado uma igreja poderosa nesse lugar. Pai, eu creio que realmente o Senhor tem agido. Deus, e um novo tempo já tem acontecido neste lugar. Agora, Pai, eu creio que o Senhor levantará, Pai, a partir desses dias, líderes com ainda uma fé maior. Deus, o Senhor levantará líderes, ó Pai, a cada dia mais, com uma visão clara. Líderes, ó Pai, que entendam a cada instante mais que o Senhor os chamou para fazer a diferença nessa geração. Deus, nós estamos aqui e, Pai, nós queremos fluir na liderança, na presença do Senhor. Por isso, Pai, que nós sejamos revestidos pelo Senhor a cada dia, do seu poder, e que possamos, Pai, caminhar e ir muito além na tua presença a cada dia. Pai, que esses líderes possam continuar se multiplicando em outros a cada dia. Ó Pai, que essa igreja cresça, multiplique, para que mais pessoas sejam salvas no Senhor. Ó Pai, nós oramos nessa manhã. Deus, que a nossa mente seja renovada pelo Senhor e que possamos ir além a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS.
Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.